Você já se sentiu sozinho, mesmo cercado por uma multidão? Na era das conexões digitais, muitos de nós estamos mais desconectados do que nunca, seja nas redes sociais, no trabalho ou até mesmo em casa. A solidão tem encontrado espaços onde menos imaginamos. Aqui nesse podcast nós vamos explicar o que significa caminhar sozinho em um mundo tão cheio de pessoas. Por que isso acontece? E mais importante, como podemos encontrar conexão real e propósito em meio a tanta desconexão? Prepare-se para uma conversa profunda e transformadora. Sejam muito bem-vindos, você está mais uma vez no podcast Precisamos Falar Sobre Isso. Meu nome é Jarbas Ribeiro, mais uma vez quero convidar você a curtir esse vídeo, gente. Custa nada, só curtir esse vídeo, você vai recomendar ele para mais pessoas, só o fato de você curtir, mas também, além de curtir, eu quero convidar você a compartilhar com massa de pessoas, manda aí no grupo da família, porque eu tenho certeza que o assunto que nós vamos conversar aqui tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o seu ministério, tem a ver com sua família, com seus amigos. Este é um programa que tem o objetivo de levar sempre assuntos interessantes aí para você colocar em prática na nossa vida. Por isso ele chama Precisamos Falar Sobre Isso. Estou aqui mais uma vez com o pastor Marcelo, que é host desse podcast. Eu sou só um coadjuvante aqui, só para conversar um pouco, para não ficar sozinho na entrevista. Pastor, humildade. Muito bom estar aqui novamente com convidados muito ilustres, né, que estamos aqui hoje. Eu tenho certeza que o papo vai fluir bastante. É claro, nós estamos aqui para poder conversar e um tema muito importante que nós vamos abordar hoje, que é não ande sozinho. Isso, precisamos falar sobre... Precisamos falar sobre isso. Sobre não andar sozinho. E por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo, né, um mundo que as pessoas estão andando no meio de multidão, sim, mas sozinhos. Verdade. Né? Uma solidão muito grande, as pessoas estão sendo apertadas por uma solidão. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Isso aí, pessoal. E eu quero apresentar os nossos convidados. Você viu aí você clicou no vídeo, você sabe quem são os nossos convidados. Estamos aqui com pastor Fábio e pastor Gilbert, e eu vou deixar para eles se apresentarem aí para você, para que você conheça um pouco mais, e aí a gente começa a nossa conversa. Sejam muito bem-vindos, pastor Fábio, pastor Gilbert, um prazer enorme estar aqui em Caetanópolis, uma cidade tão fresquinha, né? Não faz calor nenhum, sei que vocês estão passando bem. Obrigado aí pela... Estão passando até frio. Não é? Tá quase pedindo uma blusa aqui, gente, pelo amor de Deus. Aqui em Caetanópolis é quente, mas na Ibenesca, aqui nos estúdios, não. Aqui gelado. É tranquilo. Nós criamos pinguim aqui. É verdade. Eu começo ou você começa? Pode começar. Então, eu já vim aqui algumas vezes, né? Aqui na cidade, na igreja. Eu sou o Fábio, né? Trabalho com casais e sou pastor de uma igreja onde o pastor Gilbert, que vai se apresentar daqui a pouco, né? É o pastor presidente. E esse tema é muito interessante mesmo, e nós somos provas de que isso é necessário. Depois a gente fala por quê. Sim. Maravilha. Prazer estar com vocês, né? Uma honra estar nessa casa. Obrigado. Conhecer a estrutura, né? Muito feliz de ver o que Deus tem feito aqui nessa cidade através de vocês. E quero convidar você que venha participar aqui, conhecer esse local tão precioso, essa igreja, com pastores, com pessoas tão sérias. Obrigado. Que eu tenho certeza que vai ser importante na sua vida, né? E esse tempo gostoso, passamos o dia junto hoje, batendo um papo, conversamos bastante, aprendi bastante, cresci muito aqui nesse tempo. Importante, não pode andar sozinho, né? Verdade. Nós precisamos, né, demais um do outro. E é um tema muito importante hoje, porque hoje as pessoas estão todas conectadas, mas não significa que elas estão em comunhão, né? Então, hoje a gente vive esse tempo de conexão, a gente tem uma facilidade muito fácil, muito grande de conectar com pessoas, às vezes do outro lado do mundo, mas às vezes quando a pessoa está numa mesa como essa, elas não tem nem tanto muito assunto assim, né? Porque ela não tem hábito da questão da aliança, de se aliançar e hoje, como é que vocês veem essa questão, esse tema sobre essa importância de se aliançar um com o outro, de estar junto? A Bíblia fala, né, sobre a questão de estar junto, né? Dois, né, sempre vão ter um melhor ganho do que um sozinho, né? Se um cair, o outro vai levantar. O cordão de 3 dobras, que é sempre um tema falado também
em casamentos, né? O cordão de 3 dobras não se rompe, mas vai muito além de casamento, a gente fala sobre comunhão. Como é que foi essa aliança entre vocês também? Vocês já andam juntos há muito tempo, e esse desafio de superar, às vezes, essa questão de solidão. A história começou há muito tempo atrás, né? 98, estava pastoreando em Ipatinga, e através de um amigo, né, que estava na cidade, pastor Silvério Pérez, foi pregar numa igreja. Eu fui lá tomar um café com ele, encontrar com ele. Dali conheci o Fábio. Vamos comer um sal comigo ali, né? Vamos comer um sal. Um churrasco que tinha mais sal do que carne. Fazer um churrasco, e o churrasco eu pensei que era... foi verdade? Foi verdade. É porque a gente fala, vamos comer 1 quilo de sal, é passar muito tempo junto, né? Porque o sal demora. Depois a gente Comeu uns comeu 2 quilos de uma vez só. O Fábio estava lá e falou, vamos comer um churrasco com a gente lá em casa. Vamos lá para casa, o Silvério foi lá para casa e começamos a fazer um churrasquinho, e eu pus a carne, esqueci lá de bater e tal, ficou um sal. Meu né? Deus do E céu. o final da história que foi muito engraçado, porque perguntaram ao Silvério, né? Onde você estava hoje? Passou o dia inteiro, fui ali comer um sal com um amigo, né? Foi carne salgada, não foi sal com carne. E dali conhecemos o Fábio, a Gabriela, a gente começou a caminhar juntos, né? Servindo ali na igreja em Ipatinga. E essa jornada de caminhar juntos, né? Ela faz toda a diferença, né? Eu sou uma pessoa extremamente... que amo muito estar junto, amo muito tempo de mesa, amo muito sentar, conversar, né? Tivemos um tempo tão precioso hoje, a gente não viu o tempo passar. Verdade. Pela preciosidade do compartilhar, né? Nós estamos vivendo uma geração que quanto mais isolada, melhor eles, né? E uma característica que aconteceu aqui da amizade entre eu e o Fábio foi essa de estar junto, de caminhar, de passar tempo junto, de abrir o coração junto, servir junto, sofrer junto, rir junto, conquistar, perder juntos, né? Então, isso é muito importante dentro dessa jornada. E vivemos nessa geração hoje que quanto mais isolado, melhor, né? O que você está rindo? É diferente, né? Hoje é diferente. Na verdade, sim, eu fui muito beneficiado com essa junção, vamos colocar assim. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, né? Então, obviamente que eu não acredito em alguém que fala, é muito bom estar sozinho. Não, ele não entendeu ou não experienciou a delícia que é estar próximo a alguém, né, que possa ser complementar. Nós somos diferentes, mas somos complementares, né? E quando eu conheci o pastor Gilbert, eu não lembrava nenhum ano, eu só falo que tem 26 anos, 25 anos, né? Eu falo nas imersões que a gente faz para casais, né? Que foram 2 anos sendo tratado por um pastor. Então, para quem não sabe, foi esse o pastor, né? Nós Salvou seu casamento. Exatamente. Na imersão, nós já participamos, né? Algumas vezes da imersão, inclusive vai ter uma agora, depois você fala sobre isso. Fala pra gente aí, convida o pessoal para estar lá, Pois né? vou convidar. Não esquece não, tá? Nas suas imersões você é bem taxativo de falar de um pastor que salvou o seu casamento. E é esse aí, né? Para quem não conhece, tá vendo? Ele existe. É de carne e osso. É verdade, né? Pois é. E foi muito bom, porque eu e a Gabriela temos 3 filhos, né? Um de 28, que tinha 3 anos na época quando conheci o pastor Gilbert. E depois que nós passamos pelo processo de restauração, tivemos a Sara, depois o Daniel. E eu falo para eles 2, eu agradeço o pastor Gilbert, porque se não fosse por ele, vocês talvez não existissem. Né? Porque ia ter uma separação. Possivelmente a gente separaria, porque era muito, muito difícil Eram a situação. Jovens? Eu tinha uns 26, 27 anos, a Gabriela mais novinha um pouco, né? Uhum. E foi muito, muito difícil. E aprendi naquela ocasião o tanto que foi bom para mim, né? E a gente encontra realmente hoje nas igrejas, né, uma dificuldade muito grande de relacionar. As pessoas querem estar sozinhas de fato, elas acham que não preciso. Algumas falam, meu Deus é o meu líder, né? Sim, nossa, Jesus é o meu pastor. Tipo assim, caramba, você está tão espiritual. É lamentável. As pessoas, né? elas entram, acham que o mundo dela está nisso aqui, agora eu posso cultuar daqui, eu posso ler a Bíblia daqui, eu posso viver daqui, e se fecha nesse mundinho muitas das vezes, ou às vezes se enterram, né? Então eu acho que é muito importante. Na minha vida, né, eu posso dizer que eu estou aqui hoje, né, a gente compartilhava isso hoje no almoço,
que quantas vezes, em momentos difíceis, eu estava com uma bolsinha de sangue, vamos dizer assim, de um amigo que estava me fazendo uma transfusão de sangue ali para me dar um gás, eu estava sangrando por outro lado, mas era por quê? Porque tinha alguém caminhando junto, onde eu podia abrir o meu coração, podia desnudar as minhas dificuldades, minhas fraquezas. Mas, sim, continua. Eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Isso é tão vital, né? Porque isso nos preserva quando a gente abre o coração, né? A gente tem a liberdade de caminhar, de abrir o coração, de confessar as fraquezas, né? Isso é maravilhoso. Isso é verdade. E sozinho, não tem jeito. Mas nesse mundo que está hoje desse jeito, né? A gente deve, pode falar das mazelas da gente, porque, na verdade, quando reúnem-se, as pessoas hoje estão vivendo num mundo de entretenimento. As pessoas ficam só pensando no que vão entreter, né? Então, começa por aqui, que é um parque de diversões, Sim. e daqui aciona outros para juntar-se em alguma coisa. O que nós vamos fazer esse fim de semana? O que nós vamos fazer quarta-feira? Vamos fazer alguma coisa segunda está tão longe, sexta, né? E tem o tal de sextou, né? E tal. Mas, veja bem, e reúnem para quê? Né? Aí cada um conta suas vantagens, conta vantagem. Mas a gente pode falar para as pessoas das nossas mazelas, deve falar das nossas dores nesses ambientes. É tão interessante isso, porque hoje as pessoas constroem relacionamentos muito superficiais. Muito superficiais. E certamente, nem todas as pessoas da nossa vida nós teremos relacionamentos profundos. Sim. Mas o que vai sustentar são os relacionamentos profundos. Lógico, numa roda de amigos, você não vai abrir, se expor e tal, mas existem momentos que a gente precisa ter alguém, né? Quando a Bíblia fala assim que tem amigo que é mais chegado que um irmão, é aquela pessoa que você pode realmente olhar nos olhos e falar, cara, me ajuda. Eu estou com problema, eu estou sendo tentado em tal área, eu estou passando por tal dificuldade, né? Quem confessa fraqueza não vai confessar pecado. Como que é? Gostei. Quem confessa fraqueza não vai confessar pecado. Porque ele não vai chegar a Ele não vai consumar. chegar, ele não vai chegar a consumar. Se eu chego para você e falo assim, Marcelo, vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu tô com fraqueza na área moral, na área sexual. Eu olhei para a mulher lá e tal. Cara, ora comigo, me ajuda. Eu tô com um problema no meu casamento. Mas né? tem pessoas que pensam que isso, Agora, que isso prejudica, que desabona, desqualifica. Vocês acham que a pessoa tem ganho quando ela abre a questão o coração? É o quê? Vamos lá. Por que eu preciso me apresentar como um super-homem ou como uma pessoa infalível? Não tem ninguém, né? Ninguém é. Então, assim, nós precisamos ter a maturidade de entender, cara, eu sou limitado, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho meus limites, eu tenho meus defeitos, e eu posso ser livre para chegar e falar, cara, me ajuda. Isso é liberdade, Isso então. é liberdade. Escolhe quem, né? Sim. Você escolhe claro, quem. Você pode escolher claro, quem. Sim. Você não pode fazer com qualquer um. E eu vou abrir o coração com quem? Com quem eu sei que o amigo é aquele que te confronta, que fala a verdade para você, que te traz para a realidade, né? Então, eu vejo que no mundo onde nós tendemos a ficar cada vez mais isolados, sozinhos, né? Isso vai gerando pessoas fracas, fracas emocionalmente, que não têm resistência para vencer as dificuldades, os obstáculos. Por quê? Porque como o Fábio bem mesmo colocou, um complementa o outro, né? O Fábio é um amigo, o Fábio é bom naquilo que eu sou ruim. Uhum. A minha esposa, ela é meu defeito. O que eu sou ruim, ela é boa. Por isso que estão juntos. Por isso que a gente está junto. Então, um complementa o outro, né? Então, esse bate-bola, esse encaixe, um toca a bola pro outro. E se errar o gol? O cara errou, vamos rir. Vamos rir juntos e vamos acertar da próxima vez. Né? Deixa eu voltar aqui, né? na resposta aqui. Quando o pastor fala quem confessa uma tentação não confessa o pecado, acho que a gente tem que ter estratégias, né?
estratégias para várias situações e vários momentos. Às vezes você não tem alguém para falar alguma coisa, que é um amigo íntimo, que você possa abrir o coração. Você tem que perceber o momento e cada situação. Sim. Eu lembro de quando eu era noivo da Gabriela, acho que nem noivo ainda, acho que era só namorado. Eu morei em Patinga, na casa de uns irmãos, numa igreja lá, né? Que eu tinha uma banda, eu tocava, né? E uma pessoa ligou para mim e falou assim, nossa, eu não fui trabalhar hoje, eu estou aqui em casa, deitado, estou bem passando mal, nem tira a roupa de dormir ainda. Você não quer vir cá ficar comigo? O que ela queria? Eu não queria que você levasse um remédio para Né? ela, né? Aí eu falei assim, não, tá, eu vou ver o que eu faço aqui, já te falo. Tá? Depois eu te ligo aí, um abraço, tchau. Desliguei. Na época nem existia celular ainda, né? Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso. E o que eu fiz para resolver o problema? Tinha um tecladista que estava comigo lá. Falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você viu a ligação que eu recebi agora? É uma mulher que quer ter uma relação sexual comigo. Se eu sair dessa casa, tu vai atrás de mim. Não deixa eu sair daqui sozinho, por favor. Você não confiava nos seus limites, né? Claro, eu falei para ele, cara, eu preciso da tua ajuda. Se eu estivesse sozinho. Sim. Aí eu falei, acho que eu vou. Vou ou não vou? Ai, acho que eu vou, mas Deus perdoa. Então, quando você conta o que você está com vontade de fazer... É o que ele falou, você conta o que você está com vontade de fazer, você não faz. Cara, eu esfriei na hora. Então foi uma estratégia. Desabafa, né? Agora, talvez aquele amigo não fosse um amigo para abrir um problema de um casamento. Então tem níveis, né? Tem níveis de amizade. Mas é interessante que o nível profundo, ele nunca nasce profundo. Ele vai aprofundando. Ele vai sendo aprofundado. Os pilares dessa construção, eles foram sendo cavados metro a metro. Foi. Centímetro a centímetro. Então leva um tempo. Então eu tenho. E hoje eles são confiáveis. São confiáveis, porque sustenta um prédio tão grande, tão bacana. Né? Por quê? Porque houve muito esforço, houve tempo, houve energia, houve maturação, né? Houve investimento nesse processo. A intimidade, ao contrário do que muita gente pensa, que é ter liberdade de falar o que quiser, o que pensa, né? Intimidade é quando eu me abro para você. Então eu estou falando, entra em mim, intimidade. Entra. Então, quando eu falo, pastor, eu estou com um problema. Entra na minha vida, né? Eu estou com um problema no casamento. Eu estou com um problema assim assado. Ou seja, eu estou te dando a minha intimidade. Então, quer dizer eu estou te permitindo entrar na minha vida. É o que ele falou. A solidão, então, não é estar perto de alguém fisicamente. Não. O fim da solidão, não é estar perto de alguém fisicamente. É você ser comum com ela, íntimo, você poder... Contar com ela. Gerando essa intimidade. Quantas vezes a gente fala que a internet aproxima quem está longe e separa quem está perto? Eu já ouvi isso. Sabe que eu estava vendo esses dias, tem um país, se eu não me engano, ele chama Curaçao. É interessante. A maioria dos países, eles medem o PIB e tem as medições lá de qualidade de vida, né, o IGH e tudo mais. E eles colocaram um índice lá no país, chama índice de felicidade. O índice da felicidade. Agora, como é que mede a felicidade das pessoas? Como que mede? Através de relacionamento. Ou seja, quantas pessoas... Eles fazem pesquisas, né? Fazem uns censos. Quantas pessoas você tem que você pode ligar às 3 horas da manhã para pedir uma ajuda? Ou seja, qual é o nível de profundidade que você tem nas relações? Ou seja, quanto mais eu tenho relações profundas, mais feliz eu sou. Quanto mais solitário eu sou, mais infeliz eu sou e com isso, os meus relacionamentos e tudo mais, que vai afetando o país inteiro, o local inteiro, isso vai caindo. Eu achei muito interessante isso, porque é o que a gente está falando aqui. Porque a gente mede, às vezes, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem influência, mas será que a pessoa tem relacionamento profundo? E se ela não tem relacionamento profundo, como é que ela vai ser feliz? Se ela não tem essa questão da mesa, né, de conversar, como Jesus fez com seus discípulos, né? O que Jesus fez? Jesus, ele teve um relacionamento profundo, ele estabeleceu uma mesa com eles, comeu com eles, lavou os pés deles. Então, puxou a orelha deles. Foi traído. Foi traído. E chamou de amigo. E eu queria chegar nisso, porque muitas pessoas falam assim, eu não quero me aprofundar porque eu tenho medo de ser traído. Ou às vezes as pessoas têm dificuldade com a questão da igreja, né, de como se relacionar na igreja, com medo de que alguma coisa aconteça, algumas pessoas têm experiências ruins, é lógico que a gente tem, né, experiências ruins dentro da igreja, dentro do ambiente
cristão, porque cada um é cada um, a gente Olha, é de defeito. é interessante isso aí que você está falando, que é o seguinte, como eu acredito, né? Muitas pessoas realmente têm problema com o passado e com isso ela compromete o futuro e até o presente dela, obviamente. Eu vi uma frase de um chinês, um palestrante, há mais de 25 anos atrás, chamado Robert Wong. Ele falou que medo é a projeção do passado no futuro. Então, muita gente fala assim, não tem mais amizade não, porque, bicho, eu só arrumo um amigo traíra. Então, vou te dar um conselho, sai do ambiente que você está. Procura um ambiente melhor. Porque O nicho Ou então tá o errado. problema é você ele, quer ir né? no peixe pegar o quê? Pegar ele tá- capivara? O nicho tá Peixe. errado, né? No mar você pega peixe, não pega capivara não. É, Então assim, você não acha, tá errado. não acha o urso polar na selva amazônica. Né? Exatamente. Então assim, você começa realmente a ter um problema de relacionamento no presente, obviamente no futuro, porque você lembra de um trauma do passado. Então você precisa tratar essa questão do passado e perceber o seguinte, eu já ouvi mulher falando assim, a questão de casamento, todo homem é igual. Eu falei, não, minha filha, eu não sou igual ao seu marido, não. Eu sou diferente, nem melhor nem pior, sou diferente. Então, a gente não pode medir com a mesma régua todo mundo, né? O amigo te traiu, não quer dizer que todo mundo vai te trair. É. Né? Eu ouvi uma mulher falar isso, e eu peguei e falei assim, e por que você não casou com qualquer um então? Porque se todo homem é igual, você podia sair na rua e falar, eu vou pegar você e casar, sem nem Por que conhecer. você escolheu tanto, né? Ué. Então, Agora, um ponto de atenção. e aí também a que, mulher, né? Não é toda mulher que é igual. As decepções, as crises, os tombos, as traições, os erros que as pessoas cometem conosco, isso também tem o potencial de que ou de nos destruir ou de ser um adubo para que a gente cresça. Vou dar um exemplo. Eu não tive modelo de casamento. Qual o modelo de casamento que eu tive do meu pai e da minha mãe? Meu pai batendo na minha mãe batendo no meu pai. Eles separaram com... Não teve um bom modelo, né? Não tive. Esse foi o modelo que eu tive. Foi um péssimo. E aí? O que eu vou fazer com esse E aí? modelo que eu recebi? Ou eu reproduzir isso dentro da minha casa, ou eu ia usar esse modelo Pra não querer igual, né? para não querer igual. Você E tem eu vou um limão... construir, eu vou pegar o limão, vou fazer o quê? Limonada. Então eu tenho, a Bíblia fala assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Olha, Então quando eu olho para esse copo aqui, eu não vejo esse copo vazio, meio vazio, eu vejo esse copo meio cheio. tem alguma coisa aí, Esse né? copo aqui tá vazio. Esse aqui não. Esse aqui tem alguma coisa. Então o que eu vou fazer para melhorar? Então até nas perdas, até nas frustrações, nós precisamos tirar lição. Sim. Por quê? Porque se a pessoa errou comigo em algum momento, como a gente até comentava hoje, e aí? Mas talvez ele não está no momento bom. O que eu posso ajudá-lo? O que eu posso ser de influência para ele, para ajudá-lo a melhorar? Por quê? Porque quando Jesus foi traído, Jesus vira para Jesus e diz, meu amigo, né? Aqui veio, né? Por que você veio? Né? Tem uma história, quando eu estive em Israel, muito especial, muito especial. Se eu tentar bem rapidinho contar aqui, na tradição judaica lá, quando se fazia a mesa para a ceia, era uma mesa tipo essa daqui, com ela aberta no meio. Né? E aí o que acontece? Sentava aqui na ponta de cá o anfitrião da casa, do lado o convidado de honra, a quem ele queria dar a honra, ou no caso a esposa, uma segunda hierarquia, depois o filho mais velho, filho e escadinha, até chegar do outro lado, né? Os funcionários, e o último da ponta aqui, quem estava de frente do dono da casa, ou o anfitrião, né? Era o servo mais baixo. Uhum. Quem era o que servia, levantava, servia a mesa e tarará. Quando a gente pensa na ceia, Jesus ele estabelece, a gente tem uma ideia das posições das pessoas na ceia. Quem que estava na ponta? Jesus vira para Pedro e João e fala assim, vamos lá preparar a ceia. Né? E aí a gente pensa o quê? Que Jesus estava sentado na mesa. Bom, a gente sabe que João estava sentado no primeiro lugar, por quê? Porque ele era o anfitrião ali. A Bíblia também fala que João era o cara que encostou a cabeça no peito de Jesus. Então a gente deduz que Jesus estava sentado aonde? Ao lado de João.
Vamos dizer, como se fosse uma pessoa aqui, o pastor Marcelo aqui, no lugar de Jesus. E do lado, quando era uma festa, o convidado de honra, ele colocava quem ele queria dar a honra de sentar do lado dele. E aí a gente pensa, puxa, quem estava sentado nessa posição? A gente sabe que não é Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele vira para João, estava de frente dele, e fala assim, pergunta para ele quem que vai trair. Então não era Pedro. Então não era Pedro. Jesus fala assim, alguém vai me trair. Quem vai me trair? Aquele que meter a mão comigo no prato. Não tinha muitos pratos na mesa, a mesa escorria. Então, quem que estava do lado perto ali? Eles pegavam o pão, molhavam o pão ali no molho e comiam. A mesa, eles ficavam apoiados ali, comiam ali. Então, há uma tradição, na tradição judaica, né, eu aprendi lá que eles falam que Judas, muito possivelmente, era o cara que estava do lado de Jesus. Jesus estava dando um lugar de honra para quem ia trair ele. O que Jesus está comunicando para ele? Um de vocês vai me trair, mas não precisa ser você, meu amigo. Deu a chance para ele. Estou te dando a oportunidade, cara. Não precisa ser você. Né? Então, assim, mesmo apesar dessa traição, Jesus ainda, cara, você é meu amigo, eu amo você. Né? Agora, o fato das decepções, eu penso que as decepções que nós tivemos, as frustrações, fui frustrado num relacionamento, namoro, não vou namorar mais, fui frustrado na igreja, não vou mais para a igreja, vou me isolar no meu mundo. A gente está usando isso como uma muleta para se fechar. E aí a gente como indicativo, né? A gente está gerando pessoas cada vez mais fracas, que não têm resistência às dores. Você não se expõe, né? O mundo não é romântico. Não é. Não tem romantismo no mundo. Sim. Não é verdade? Sim. No mundo tereis aflições, no mundo Isso. a gente vai passar por luta, então a gente precisa entender Quanto mais se isola, mais frágil fica, mais né? frágil. Eu, por exemplo, eu sempre ouvi que nós não temos amigos, sempre ouvi isso. A gente não tem amigo, não precisa de contar com ninguém, não posso contar nos dedos da minha mão quantos amigos tem, entendeu? Porque os dedos da minha mão são muitos para poder saber quantos amigos tem. Ouvi isso muito. Eu vou te falar uma verdade, eu achei que eu estava errado, porque eu nunca tive medo de me arriscar para uma nova amizade. Nunca. Já fui traído por muitas pessoas? Já. Fui abandonado por muitas pessoas, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu posso ligar, eu acredito que eu posso ligar hoje para umas, só pensando aqui rápido, 3 horas da manhã, para mais de 20 pessoas. Inclusive nós, né? Sim. Vamos pensar da seguinte ótica. Vamos lá. O Fábio me trai como um amigo. Me decepciono com o Fábio por algum motivo. Eu posso ser um instrumento na vida dele para fazer ele melhorar, porque Jesus nos colocou aqui para ser luz para os homens, ser sal da terra, para fazer diferença. Exatamente. Então eu posso ser o canal de Deus para ajudá-lo a sair dessa posição, né? Ou ainda que ele não queira, que tem pessoas que não vão querer, e elas têm esse direito, eu vou crescer. Eu decido crescer. Agora, o fato dele me decepcionar, isso não me dá o direito de, eu vou me isolar, vou sentar, vou ficar chupando. E achar que todo mundo é igual a ele. achar que todo mundo é igual a ele. Agora, e aí o que acontece? Aí eu entro numa depressão, eu entro numa angústia, começa a dar taquicardia, síndrome do pânico, e por aí vai embora. E outras batalhas que vão vir fora desse nicho, né, fora dessa esfera, você vai estar frágil também, né? Exatamente. Pastor, eu acho que não, tenho certeza. Quem acha não sabe nada. Eu tenho certeza que a frustração, a dor da traição, tem mais relação com a expectativa do que com a realidade de que eu sei que ele é falho. Sim. Eu crio uma expectativa, sozinho, de que ele nunca fosse me trair. Isso é injusto. Né? Então, assim, é injusto. O que a gente tem que perceber é que a gente vai falhar um com o outro. Você acha que a gente nunca falhou um com o outro? Uma das primeiras Em coisas que eu 25 falei anos? lá na igreja, Já. quando a gente... A igreja lá é momento, Apacentar, né? Igreja Apacentar, em Belo Horizonte. Qual o bairro lá? Bairro Nova Gameleira. Ah, que legal. Né? Das primeiras coisas que eu falei para a igreja, né? Eu falei, gente, nós estamos entrando num tempo novo, Deus abençoe, a gente ganhou um local, a sede própria e tal. E uma das primeiras coisas que eu falei assim, eu posso te garantir uma coisa, que em algum momento nós vamos falhar com você. E vamos. Sim. Vamos errar. Porque eu quero? Não. Não.
Mas em algum momento a gente vai falhar. Eu lembro da história de Elias, né? Elias, ele, depois de ter enfrentado os profetas de Baal lá e feito, né, um milagre extraordinário, eu acredito que talvez Elias ele pensou que o povo iria se arrepender da idolatria e tudo mais, e iria causar uma revolução, e ele viu que derrotou os profetas e tudo mais, mas nada aconteceu. Jezabel foi lá e ameaçou ele e tudo mais, e ele, o que ele faz? Ele se esconde e se isola, Deus vai atrás dele, né? E as pessoas que... na caverna. Você tá na caverna, e tem pessoas que hoje estão numa caverna, talvez esperando Deus chegar lá, né? Mas talvez Deus está chegando através desse podcast aí, né, para você. E aí Deus fala assim, ó, fala com Elias, basicamente, sua vida não acabou. Ou seja, você não está sozinho. Tem mais de 7.000 pessoas que não dobraram o joelho diante de Baal. Ou seja, você acha que você é o único que... Tipo assim, ele fala assim, só eu fiquei. Exatamente. E o solitário, ele pensa isso. Ele pensa que ele é a pessoa mais correta e que a igreja toda está errada, e que o pastor está errado, a empresa está errada, a escola está errada, errada, a sociedade toda está errada. É. E aí ele se fecha num mundo, um vitimismo exagerado, e isso leva à depressão. Então, infelizmente, a depressão hoje, né, é uma das doenças, uma maior doença do século hoje, né? Isso aí que você está falando é uma coisa... eles contam um caso de uma turma de trabalhadores que moravam na casa da empresa. Eles arrumaram um produto químico lá, mal cheiroso, que eu não sei qual o nome que é. Só que é um produto químico muito mal cheiroso. E enquanto o cara estava dormindo, eles passaram no bigode dele. Aí ele levantou e falou, esse quarto está muito mal cheiroso. Aí foi para a sala, essa sala está muito mal cheirosa, né? E andou a casa toda, né? Foi no quintal. O quintal está muito mal cheiroso, né? Aí, mal cheiroso é ótimo, é fedendo. Fedendo, né? Fedendo. Mal cheiroso. E aí, só sei que ele, por fim, ele não ficou satisfeito, ele foi na rua. Ele falou, o mundo tá uma carniça. Entendeu? Mas não era o bigode dele. Então, a pessoa, ela tá cheia de problemas, e às vezes ela acha que ela julga todo mundo, através das lentes dela. Ela fecha e perde oportunidades. Porque você falou aí da caverna, eu lembrei de uma outra caverna. Entendeu? A caverna de Adulão. Né? Davi, que foi um dos maiores reis que já teve no mundo, né? Já teve um dos maiores exércitos do mundo, um reino exemplar, começou com 400 homens mal falados e endividados dentro de uma caverna. E que consertou o caráter desses homens, que ninguém acreditava neles, porque eram pessoas que não pagavam, eram as pessoas que não tinham palavra, e esses homens, dali para frente, davam a vida por Davi, a qualquer custo. Eles preferiam morrer do que deixar Davi ser picado por um pernilongo. Então, isso quer dizer, precioso, é precioso. Deixa eu fazer uma... Pode falar. Vocês como pastores, eu acho um dos desafios dos pastores hoje, eu estava até conversando com o pastor Marcelo, como criar um ambiente saudável de comunhão, em que os irmãos queiram estar em comunhão uns com os outros, que hoje a gente tem esse desafio da questão da comunhão dos irmãos, hoje existem os cultos por causa e tudo do mais, isolamento, por causa do isolamento. Tem os cultos, mas às vezes o culto não é suficiente para criar laços, né? Eu sei que vocês estão desenvolvendo um trabalho muito bom lá na igreja, falar sobre o voluntariado. Eu acho que é importante demais a questão do trabalho juntos, né? Como criar esse ambiente em que as pessoas consigam estabelecer alianças fortes uns com os outros, porque a igreja forte é a igreja que tem comunhão. Irmãos que estão lá junto, como o pastor falou sobre a caverna de Adulão, eles estavam lá num propósito e eles estavam prontos para qualquer coisa. E esse é o nosso desafio hoje, tornar homens e mulheres unidos num propósito que é maior do que eles mesmos, do que o indivíduo, né? E hoje a gente tem esse desafio muito grande. A Bíblia fala como o ferro se afia, né? Assim, um irmão afia o outro. Todo ambiente de relacionamento, ele vai produzir faísca. Ponto. Vai dar... É só ficar muito tempo perto. É só ficar muito tempo perto, né? Em algum momento vai ter... Agora, o que a gente precisa... Eu tenho trabalhado, a gente tem construído isso, eu tenho passado isso para a liderança da igreja. Bom, primeiro, nós precisamos edificar pessoas autônomas. Ao mesmo tempo que eu tenho consciência que eu sou autônomo, eu posso caminhar sozinho, mas eu posso caminhar sozinho, eu sou senhor das minhas decisões, mas eu decido andar junto. Uhum. Eu sou pleno, eu sei o que eu tenho. Eu sei, é uma decisão. Eu tenho uma decisão das minhas limitações. Como eu falei,
de poder ter liberdade de falar as minhas fraquezas, eu sei que eu tenho os meus defeitos, tenho os meus acertos, eu sei quem eu sou. A partir do momento que eu ensino isso, eu falei, cara, você precisa saber quem você é e entender que o outro vai errar. E o outro errando? Eu vou ter a maturidade de olhar para isso. Quando você fala maturidade de olhar para um outro, Paulo, quando ele está celebrando a ceia, ele fala que nós devemos discernir o corpo. Né? Se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, na verdade, eu tenho que... Comunhão é discernir o outro? Sim. Então, quer dizer, eu posso acabar com o isolamento, esse medo do isolamento, quando eu começo a discernir o outro? Relacionar. Sem medo. Sem medo. Ah, mas e se eu vou ser julgado? Cada um julga a si mesmo. Cada um julga a si mesmo. Cara, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Lógico, isso não me dá o direito de viver uma vida relaxada, em pecado, de qualquer jeito. Não, por quê? Porque eu entendi que Cristo fez na minha vida e eu vou viver de modo digno da vocação que eu fui chamado, daquilo que Deus... Essa semana, eu tenho falado isso com os líderes na igreja. Quando Deus chamou Davi para ser o rei, e aí ele tem aquele confronto quando Davi peca, né? Fala, você não era um Zé Ninguém lá, atrás das ovelhas, e eu te fiz rei, Israel. E você tem tudo, você tem carro, dinheiro, mulheres, você tem tudo. E se faltasse alguma coisa, eu te daria. Por que você foi fazer isso? Essa é a minha tradução, né? Sim. Mas o que Deus está falando? Cara, quando nós entendemos que Jesus entrou na nossa vida, o meu nome passa a ser o segundo. O dele está na minha frente. Quando eu estou aqui, conversando com você aqui, participando desse momento, cara, eu não sou só o Gilbert, eu represento Jesus na minha vida. Então, você está num aeroporto, o funcionário perdeu o voo, e aí você começa a ver aqueles nego brigando, né? Cara, eu represento alguém, eu represento um Jesus. Ah, mas eu não tenho direito de errar. Tem, mas a partir do momento que eu entendo o meu lugar, quem eu sou em Cristo, eu não vou agir. Mas e se eu pecar? Se eu pecar, eu tenho que confessar e me arrepender e mudar. Mas aí que é legal. Por quê? Porque quando eu erro, vamos falar que eu me destemperei no aeroporto, né? Outro dia eu estava em Curitiba e, de repente, cancelaram o meu voo, né? Aconteceu duas situações recentes comigo. Cancelaram o voo, estava eu, um discípulo meu, Richard. Falei, cara, vamos nos divertir nessa situação. Regozijai-vos. Vamos curtir a viagem. Vamos curtir a vamos jornada. Vamos usufruir do momento. Final da história, foi tudo certo. Né? Agora, e se o fato de um estar com o outro ali, compartilhando, ele falou assim, cara, eu tenho essa dificuldade, ou eu tenho essa dificuldade, eu já apelei em tal situação, comecei a confessar situações que eu me destemperei. Quer dizer, esse andar junto, ele traz edificação, ele traz equilíbrio. Por quê? Porque quando o Fábio enxerga a minha fraqueza, ou enxerga a fraqueza dele em mim, ele fala, cara, esse cara foi fraco nessa área, e eu tô com essa fraqueza, eu posso crescer aqui. Essa troca é muito legal. É muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Deixa eu só responder, continuando a resposta aqui do Claro, eu pastor só quero fazer Jarbas. uma pergunta depois. Vou até de uma forma até mais prática, né? A pergunta que você fez foi... Como criar um ambiente de comunhão, uma cultura de comunhão na igreja. Eu ia te falar, essa é a resposta. Criando uma cultura. E a cultura é o quê? Um padrão de comportamento. Nós estamos conseguindo... Nós, quando eu falo, não é só nós dois, não. Os líderes, mas começou nele. A gente hoje a gente criou um padrão, ou seja, um padrão de comportamento dentro da igreja, que eu falo com ele o seguinte, eu falei, pastor, eu estou 25 anos com você, praticamente 25 anos, direto. Teve uma fase que a gente fiquei numa igreja, ficou em outra, mas logo depois a gente voltou. Foi um curto tempo. E eu falei, olha, eu percebo que a melhor fase é essa agora. Por quê? Porque a gente está implantando uma cultura comportamental na igreja que não tem fofoca. Que não é normas, né? Se tem, cultura. Se tem. É diferente de uma norma cultura, pregada atrás da porta. Sim.
Se tem fofoca na igreja, não chega para mim. Né? Não, talvez para ele chegue mais um pouquinho, porque ele é o sênior, né? mas não é fofoca, é problema, é diferente. Vocês criaram uma cultura... Porque tem uma cultura que... Não cara, é o estatuto, é a cultura, imagina o é o seguinte, modo de viver. hoje a cultura dos podcasts. Nós estamos aqui fazendo um podcast. Sim. Eu vou ficar pregando aqui? Não, a cultura aqui não é pregar, a cultura aqui Aqui é o bate-papo. é bater papo. É um interrompe o outro. Então, o ser humano ele precisa entender que ele tem que se enquadrar nessa cultura local daquela instituição. Na minha casa tem uma cultura. A minha família é de um jeito, a sua família é de outro jeito. É a sua cultura, com os valores e princípios, né? E, claro, tem diferenças. E quando a gente fala de igreja, que foi a sua pergunta, né? Eu acho que instituir essa cultura é fundamental. Como? Aí começa com o que ele estava falando, no discipulado. Lá, quando ele estava com o RIST do aeroporto, ele implantou no RIST um comportamento de um ambiente. Estava hostil, todo mundo xingando os guichês, e ele chegou e falou, boa noite, tudo bem? Né? Chegou com o maior carinho, que ele já contou isso pra gente. Né? Então, assim, é isso. É sobre isso, né? Foi super engraçado. Na outra vez, essa última vez que eu peguei uma conexão, quando desembarquei em São Paulo, o voo seu para Belo Horizonte foi cancelado. Eu falei, caramba, e tava uma confusão, aeroporto de São Paulo e tal. E aí me mandaram para um lugar, eu fui para o lugar, depois, não, tem que ir para outro lugar. Cheguei lá, o pau quebrando. E de repente tem na fila, do meu lado, uma senhora chorando. E ela falando assim, puxa, eu sou muito burra, eu vim para o aeroporto errado. E era para eu ir para Guarulhos, vim para cá, perdi meu voo, tava com uma criancinha. E eu entendi por que o meu voo foi cancelado. Exatamente. Aí eu estava naquela fila e comecei a falar para ela, não fala assim não, Deus tem um propósito para você. Comecei a falar com ela, falei de Jesus para ela, falei do amor de Deus para ela, falei, vai dar tudo certo, você quer que eu te ajude? Ela falou, por favor, eu não sei nem onde que eu estou direito, né? Eu falei, olha, você no guichê, conversa assim, assim, assim com a pessoa que vai dar tudo certo. Deus vai abençoar você. Vai assim, não briga não. Tava todo mundo brigando. Né? Eu falei, não briga não, conversa numa boa que vai dar tudo certo. Né? Se tornou comum com ela. Por quê? Aí ela foi, conversou, vi que deu certo. Quando eu cheguei na minha vez para conversar com o rapaz, o cara pegou, me mandou para o melhor hotel, um dos melhores hotéis de São Paulo. Dormi, comi bem pra caramba, fui por conta do aeroporto, por conta da companhia aérea, voltei. E ainda depois recebi uma indenização da companhia aérea. Chegou um dinheiro bom ainda. Assim, a questão, o quê? Agora, eu não era assim. Aí você tá falando assim, posso ser um cara manso. Hoje eu sou muito mais tranquilo. Mas por que eu aprendi? Por que eu me tornei um cara mais equilibrado? Por quê? Porque nos meus desequilíbrios, eu tive um amigo que chegava a falar, cara, você não pode ser assim. Você tem que mudar. Você precisa mudar o seu comportamento. Que eu olhava nos olhos e tinha coragem. Agora, se eu ficasse sozinho, isolado, eu ia continuar. É porque, na verdade, esse isolamento, ele se agravou depois da pandemia, no Fique em Casa, né? Uhum. As pessoas gostaram, né? Primeiro sofreram, depois gostaram. Né? E essa pergunta eu quero fazer. Você, pastor, além de pastor, é um grande empresário, um empreendedor. Pastor Fábio também tem um programa de tratamento com casais, né? Discipulado com casais e mentoria. Também é um dos melhores, talvez o melhor que eu conheço no Brasil, é o seu programa. Assim você me deixa até... Mas glória é mesmo. Deus. Eu não vi igual até hoje, nunca vi. É tanto em grupo como quando você faz a terapia com um casal mesmo. E eu não te conheço de agora, né? Mas homens como vocês, já experimentados, experientes, bem-sucedidos, com família, já tem filho casado, né? E tudo. Então, assim, vocês já se sentiram sozinhos? Mesmo como pastor empresário, como pastor também você é empresário, né? Cada um de uma área. E bem-sucedidos. Vocês são dois homens de sucesso que eu conheço, né? E se fosse olhar, né, vocês deixar Belo Horizonte para vir aqui dar um podcast pra gente, né? É grandioso isso, porque quantos afazeres vocês têm lá, né? Vocês virem aqui para poder ensinar o nosso povo, trocar experiência para aqueles que nos escutam, nos assistem. Mas isso é muito lindo hoje. Mas vocês já tiveram
um momento seu de que muitos hoje estão nos assistindo, de solidão, de se retirarem? Eu gostaria de ouvir. Eu tenho uma experiência para falar sobre isso. Tá. Eu estava numa melhor forma da minha vida financeira. O pastor lembra dessa época, tinha comprado aquela moto verde lá, aquela moto que era um sonho meu. Estava bem financeiramente, estava legal pra caramba. E eu fui numa reunião de escola do meu filho que casou, né, desse mais velho. E quando eu fui voltar para casa, eu sentei na moto, cara, me deu uma sensação de solidão. Eu tinha acabado de perder meu pai. Eu acho que foi provocado por isso, né? Eu olhei para tanta gente no centro de Belo Horizonte e falei, cara, tanta gente, eu me sentindo sozinho. O que está acontecendo comigo, né? O que acontece? Sentir sozinho, ou sentir-se sozinho, como o nome já diz, né, é um sentimento. E às vezes o sentimento, ele pode nem ser verdadeiro. Eu já tratei pessoas que se sentiram rejeitadas, mas elas não foram rejeitadas. Elas se sentiram rejeitadas, mas não foram. Elas deram um significado de rejeição. Então, muita gente, às vezes, ela dá um significado de solidão, mas ela nem está sozinha. Mas ela pensa que está. E aí, se ela começa a pensar que está, ela vai sentir a solidão. Aquilo que você pensa, você é, né? Exatamente. Nós somos o que nós pensamos. Então, às vezes, eu não estava sozinho. Eu tinha meu pastor, estava comigo na época. A gente estava numa fase boa financeira, a família estava bem, tudo bem. E eu me senti sozinho. Provocado, imagino eu, pela morte do meu pai naquela ocasião. Que tinha sido Mas me deu esse sentimento. E eu fiquei mal, porque o sentimento ele vai determinar o seu comportamento. Porque a partir daquele momento você tinha consciência que de pai você era órfão. Eu e sempre isso te falo, arremessa exatamente, no muro da solidão. Eu sempre gosto de mencionar a questão de Jeremias, capítulo 17, quando Judá se afasta de Deus, por causa de idolatria, aquela coisa toda. Deus fala assim, olha, o coração do homem é corrupto, é enganoso, está doente, quem o conhecerá? Né? Aí ele fala, eu conheço, eu sondo o coração, examino a mente para entender o seu comportamento. Então, olha como é que o comportamento é a ponta do iceberg que passa pelo pensamento e passa pelo sentimento. Então, alguma coisa me faz sentir alguma coisa. Ou sentimento de solidão, sentimento de felicidade, de tristeza, de alegria. Vários sentimentos, certo? Raiva, né? Todos os sentimentos são benéficos, porque são indicadores de como eu estou. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa que não está normal. O sentimento é um indicador. Até a raiva é um bom sentimento. Sim. Ela não pode, nenhum sentimento pode ser extremado. Sim. Você tem que controlar. A inteligência emocional fala de controlar as emoções. Igual o pastor, ele ficou com raiva lá quando ele perdeu o voo, mas ele controlou. Não apareceu. Isso é inteligência emocional, irmão. Não apareceu. Não transpareceu. Ele estava, puxa vida, tinha que... Acabou. Controlou. Então, você sente, aí você pensa, caramba, o que você pensou, pastor, quando acabou Você viu que não ia conseguir voltar, puxa, que doida para contar com a tua gata em Belo Horizonte. Você ficou nervoso, pensou, vou fazer... Não, porque se ele pensa que ele fosse ali detonar, o próximo passo, segundo Jeremias, vou comportar. Então, por isso que a Bíblia fala, eu esquadrinho o sentimento, aliás, som do coração, esquadrinho o pensamento, e depois eu vou entender por que você venceu. Não, depois passou, foi uma coisa corriqueira. Mas passa? Ou eu tenho que fazer algo? Foi uma coisa corriqueira, eu trabalhei isso dentro de mim, como ele trabalhou, eu falei, não estou sozinho, que sentimento é esse? Deve ser e é isso que eu quero saber, eu tal. quero saber como que você saiu, porque eu não acredito que saia sozinho. Não, eu saí, nessa ocasião minha ali, como eu disse, né, eu imaginei que pudesse ser por causa do meu pai. Olha o pensamento. Eu estou assim por causa do meu pai. Olha só. O que você pensa determina o que você diz, o que você diz, olha determina o que você faz. Olha Jeremias funcionando. Ó. Jeremias capítulo 17. Lê aí, viu, galera? Ó. Lá no versículo 9 e 10. Deus esquadrinha o que primeiro? Ele sonda o que? O coração. O coração fala de sentimento. Sim. Quando você quer fazer um gesto de que ama alguém, o que você faz para ele? Coração. Então, o sentimento representa o coração representa sentimento. Então, Deus esquadrinha o nosso... Ele sonda o nosso sentimento. Depois, ele esquadrinha o pensamento. Ou seja, o que você pensou depois que você sentiu? Isso. Eu pensei, deve ser por causa do meu pai. Não está tudo bem comigo, está tudo ótimo. Deve ser que meu pai morreu. Quando eu penso isso, eu gero um comportamento. Sim. Qual foi o meu comportamento? Então é coisa da morte, vai passar. Fui embora. Agora, se tivesse um sentimento de solidão provocado ou percebido, né? Que às vezes nem foi provocado. Mas aí, eu quero até te interromper.
puxando um gancho, que eu acompanhei e estava bem perto de você nessa época, eu me recordo que você chegou para mim e falou assim, cara, tô me sentindo tão sozinho com a falta do meu pai. É aquilo que eu falei, quando você confessa uma fraqueza, você não confessa pecado. Você não vai precisar confessar pecado. Você não vai precisar. Então, quando você abriu aí, talvez até ajudando você um pouquinho no que o pastor Marcelo perguntou, né? Talvez você não está lembrando disso, mas eu lembro de você conversar comigo, de abrir o coração e falar assim, cara, eu estou me sentindo sozinho, embora eu não estou sozinho. Eu olho para o lado, eu não estou, mas eu estou me sentindo, né? Então, quando a gente abre o coração... É a orfandade, né, que eu estava sentindo. E é normal. Você estava sentindo o efeito da orfandade. Normal. A questão é o que luto paterno gera orfandade, só que você não estava codificando isso. A questão é essa questão de falar, né? A gente gosta, não sei, é uma característica talvez mais de homem do que de mulher. A mulher fala com mais facilidade, mas o homem, ele sente e tranca, né? Ele sente e se fecha. E se você não tem uma pessoa que tem um canal de comunicação como vocês dois têm, talvez isso poderia gerar um início de uma depressão. E que iria talvez, né, se aprofundar, mas você falou. É aquilo que Davi fala, enquanto eu me calei, envelheceram, né, os meus ossos pelo meu bramido. Então, a importância de... Precisamos falar, né? Precisamos conversar. A Bíblia fala assim, o que encobre suas transgressões jamais prosperará. O que confessa e as deixa alcança misericórdia. Olha aí. Quando eu olho essa questão de encobrir transgressão, às vezes a gente acha que é só pecado, problema. Não, dificuldade. E pode ser coisas pequenas. Pode ser coisas pequenas, né? O pequeno é relativo. Pode ser pequeno para mim, mas para você não é. Sim, exatamente. Né? Então, assim, quando e ao contrário, né? Pode ser pequeno para eu que estou vivendo essa situação e por eu achar que é pequeno, não confesso para ele. Exatamente. E aí vai crescer. E pode ser grande. Pode ser grande. Eu estou subestimando aquilo. É verdade. Então, o caminho é o quê? É entender, cara, eu não posso andar sozinho. Preciso me soltar, né? Eu preciso ter alguém. Precisa construir. Eu quero incentivar você que está nos assistindo. Cara, construa relacionamentos saudáveis. Busque. Eu não tenho um amigo. Ora. Né? Jesus, primeiro, ele é o nosso melhor amigo. Será que as pessoas estão orando pedindo a Deus amigo? Sim. Será? Deveria. Você já orou pedir a Deus um amigo? Engraçado. Já? Eu lembro. nunca. Senhor, eu nunca orei pedir amigo. Eu nunca orei. Já? Não por sentir solidão, mas talvez sentindo solidão, você ora a Deus pedindo um amigo. Mas não espera sentir solidão, né? Você orou para pedir uma esposa. Orei muito. Também. Orou para pedir um trabalho, para pedir um não sei o quê. Por que não orar? Pode orar uma me cura. dá um amigo. Um amigo verdadeiro. Me dá um amigo verdadeiro, um cara que eu posso caminhar junto. Porque eu sei disso. A vida sua, vocês dois, a entrevista aqui é com vocês dois. Mas eu quero dizer para vocês que nós dois sabemos muito bem do que vocês dois vivem. 25 anos que vocês têm de parceria, de amizade. E nós? Por aí também, né? 26, ó. 26 anos. Olha aí. Nós somos amigos 26 anos, sentamos a conversar coisa complicada, coisa que a gente não fala nada com ninguém, quase. Você tem coisas que nós conversamos entre nós dois que nem as nossas esposas sabem, não porque é segredo, mas porque elas não vão suportar, às vezes, problemas aqui da igreja. Isso. E assim, e nem a minha esposa não pode saber? Não, ela até pode, mas... Não precisa. Não, quando eu disse não pode saber, eu quis dizer no sentido assim... Não precisa. Não é não que não precisa pode. chegar até ela. Nós temos nós dois para defender elas. Já resolveu aqui. Para defender já elas. Aqui, já resolveu. Aí a gente fala sobre qualquer assunto. E tem coisas também, pastor, que eu, enquanto a gente trabalha com casais, né, eu e minha esposa, uma vez sentou um casal de amigos nossos e a esposa falou assim, eu tive um problema grave no casamento, foi uma crise muito feia. Aí eu conversei com uma amiga minha que é dentista. Mas ela também já foi terapeuta no passado e tal, antes de ser dentista, né? Aí eu falei com ela assim, ainda bem que ela foi uma terapeuta, então teve ferramentas para te ajudar. Aí eu perguntei para o esposo dela assim, fulano, você, quando seu carro quebra, você leva para um amigo ou leva para um mecânico? Então a gente precisa entender, tem que entender para onde que eu estou levando o meu problema. Sim. Se eu tenho um problema com um cunho específico, que é um cunho que ele pode me ajudar, eu vou levar para ele. Não tem dúvida disso. Agora, às vezes, não é para ele, é para uma outra pessoa, ou ele pode também dar um apoio. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Quando eu escuto as pessoas falar, eu sou amigo dos meus filhos. Lá em casa eu ensinei diferente. Eu sempre chamei meus filhos e sempre falei para eles, individualmente, eu não sou seu amigo.
Eu sou seu pai. Não estou no mesmo nível de amigo. Meu nível é muito acima. Eu sou pai. Agora, isso aí vocês não tiveram como escolher, não. Né? Que vocês já vieram olhar para mim e vocês têm que me aceitar como pai. Então, eu vou estar na figura de pai. Agora, amigo, é você que vai escolher. Eu posso ajudá-los. Mas você precisa de amigos para você falar coisas que não estão na esfera paterna. Tem amigo, coisa que você tem que conversar com seus amigos, não é com seu pai. Pastor, amigo, entendeu? Amigo não vai de madrugada com ninguém para o médico. É pai que faz isso. Mas é isso mesmo. Agora, eu preciso completar. Mais alto. Eu preciso completar o raciocínio seguinte. Tem coisa que você tem que conversar com seus amigos, não é com seu pai. Mas não tem nada que você converse com seus amigos que seu pai não possa saber. Exatamente. Você está entendendo? Você está entendendo? É com amigo que eu trato. Eu preciso de um amigo, eu preciso não de uma voz paterna, eu preciso de um igual ali, um amigo. Mas esse assunto aqui não pode ser segredo para seu pai, não. Se seu pai não pode saber, se sua mãe não pode saber, é porque não presta. Se alguém chegar para você, Fábio, vamos fazer um negócio ali, mas não conta seu pai e sua mãe, não. É porque não presta. Você entendeu? Porque eles estão num nível muito acima de amigo. É como você falou, né? Os amigos te acolhem por uma semana. Mas quem te aceita de volta para casa depois de você ter feito todas as bobagens do mundo é pai e mãe. Aí, pegando um gancho no que você está falando, sim. Qual o critério, qual o padrão que eu estabeleço os meus amigos? Amigo do Fábio é meu amigo? Não precisa. Não precisa ser. Ele não precisa, ele precisa. O Fábio é meu amigo. Mas para ser meu amigo, ele tem que passar nos meus critérios de amizade. E vamos lá, qual o critério que eu diria que eu estabeleço pessoas para fazerem parte do meu círculo íntimo, né? Bom, primeiro tem que ser uma pessoa que vai me empurrar para crescer, não uma âncora, não um encosto, peso morto. Tudo bem, tem hora que eu já carreguei muitas vezes os meus amigos, porque eles estavam feridos. É diferente. É diferente. Né? Mas não criar uma relação de dependência, de codependência, ou uma doença. Sim. Né? Parasitismo, né? Parasitismo, boa, é isso. Um parasita, né? Então, eu falo para meus filhos, né? Se formar uma namorada, tem que ser uma namorada que você quer, que vai te projetar para Deus, que vai te empurrar para Deus, que ame mais a Deus que você, que busque mais a Deus que você, e que ela deseja alguém também que busque mais, ou seja, alguém que vai te empurrar. Aí vai ser duas turbinas. Duas turbinas. Então, assim, na mesma direção. Amigos, aqui, eu vou escolher amigos, esse cara vai ser meu amigo, ele tem um coração bom, ele tem os meus critérios, lealdade, fidelidade, caráter, honestidade, vários. Podia enumerar vários itens aqui, mas uma das coisas que eu falo, olha, alguém que vai me empurrar. Perfeito. Para Deus, não te tira de Deus. Não me tira de Porque Deus. isso é a maior amizade, né? Querer que você queira Deus. Exato. Eu gostaria de, nós estamos terminando, mas eu gostaria de ouvir a sua experiência, se você puder falar. Eu já passei por muitos momentos. Cita uma aí para nós aí, como que você saiu, porque nós já estamos esgotando o nosso tempo, mas cabe ainda ouvir, porque eu não quero sair daqui com uma pergunta no ar. Boa. Senão as pessoas não vão ficar felizes, né? Vai ficar curioso. É interessante isso. Eu aprendi muito cedo a importância de ter amigos. Quando eu me converti com 16 anos, logo estabeleci amizade com uma pessoa muito preciosa, que é amigo até hoje, Aguinaldo. Ficamos, às vezes, última vez nós ficamos mais de 10, 15 anos sem se ver. Um dia ele foi lá em casa, se encontramos ontem, né? O Valtinho, que eu te indiquei hoje aqui, né? O Valtinho é amigo de 20 e tantos anos. Tinha uns 5, 6 anos que eu não o via, que a gente encontrou no casamento da filha. Encontramos há um mês atrás, como se encontrasse hoje, ontem. Amizades sólidas. Mas, embora nessa jornada, teve momentos que eu me encontrei solitário, sozinho. E tem momentos que Deus permite que a gente passe por essa solidão, de olhar para o lado, às vezes, e nem os amigos que estão do lado, como o Fábio testemunhou que ele estava na crise, só se sentindo sozinho, e olhava para o lado e não enxergava ninguém, né? Ele ainda veio conversar comigo. Teve uma vez que eu estava muito esgotado, muito mesmo.
E nesse meu esgotamento eu olhava e não enxergava nenhum amigo do lado, embora sabia que eles estavam lá. Que eu poderia gritar por eles, mas a crise era comigo. Eu estava sozinho. E eu entendi, aí eu fui para a presença de Deus. Porque nós temos essa solidão dentro da gente, muitas das vezes. Por mais que a gente olhe para o lado, às vezes não está enxergando, mas existe um amigo que a gente pode clamar por ele, é Jesus. Glória a Deus. Esse Jesus, eu lembro desse dia que eu estava muito esgotado. E Deus sabe como é que ele pega a gente. Ah, sabe. Ele sabe como é que ele Sabe. pega, né? E ele me conhece. E o Fábio já ouviu essa história. Teve um dia que eu estava muito cansado, queria chutar o balde, cansado de igreja, ministério, vou chutar o balde, vou vender minhas coisas aqui, com o patrimônio que tem, dá para ir embora para o exterior e viver bem lá e vamos embora, né? E eu fui para a presença de Deus, falei, Deus, estou cansado. E naquele dia, entrei, comecei a orar e Jesus estava lá, falei, Jesus, senta aqui, vamos conversar, eu estou muito esgotado, o Senhor é meu melhor amigo. E eu abri o meu coração para ele, eu falei, eu estou cansado, quero te entregar tudo. E Jesus virou para mim e falou assim, eu tenho dentro de mim uma convicção muito plena do chamado de Deus para a minha vida. Eu sei que Deus me chamou, sei qual o propósito de Deus para a minha vida. Eu encontrei o propósito da minha vida para qual eu nasci. Que legal. E aí, nesse dia, eu falei para Jesus, Senhor, eu estou cansado, estou te entregando tudo, não quero mais não. E eu sempre brincava com as pessoas assim, você leu as letras pequenas do contrato? Uhum. Né? E nesse dia o Espírito Santo falou assim para mim, ô Gil, quando eu te chamei, eu lembro o dia que Deus me chamou, eu falo o dia que eu saí mancando, daquele dia do Val de Jabó, aquele que você sai mancando. Ele falou assim, aquele dia que eu te chamei, você leu as letras pequenas do contrato? Ele fala com a linguagem da gente, né? Muito interessante. E eu falei para ele assim, não li não, devia ter lido. Aí ele pegou uma frase que meu pai falava para mim. Meu pai falava assim, você não é obrigado a assumir nada comigo não, mas seja homem para assumir aquilo que você falou para mim. E aí o Espírito Santo falou assim, você não leu não? Não. Então seja homem e cumpre aquilo que você falou. Cumpra cabalmente o seu chamado. Está escrito isso lá. Naquela hora, o meu amigo Jesus, meu amigo Espírito Santo, se eu estava... Parece que arranquei aquela roupa Pesada. pesada. A farda Dei velha. uma virada. A botina rasgada. Eu vesti uma nova roupa, eu falei assim, eu entendi, Senhor. Acabou. Estou pronto, vamos Glória embora. a Deus. Aí você me faz lembrar uma música da minha conversão há 31 anos atrás. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Que é isso, hein? Virou até louvor aqui. Até eu gosto Jesus, nele a gente pode confiar. Esse é um amigo Esse é que maravilhoso. Pra mim, Você é um músico, você não cantou, é porque eu sou músico, eu não sou cantor. Por que você não tocou? Pois é, batucada aqui, né? Então, Gente, eu acho que um tá padrão, bom. eu acho que, Tá acho bom, que um bom. padrão interessante, só para encerrar aqui minha fala também, que eu acho que é relevante para você que se sente sozinho, para você que está aí sozinho. Primeiro, você não está sozinho, Jesus está aí com você, tá? E a gente também está agora em espírito também. E Marcos fala dos 4 amigos que levaram aquele aleijado para que Jesus curasse, Paralítico, né? O é. paralítico, né? Eu Tem uma preguei palavra sobre isso. no link nosso lá da igreja, que ele pregou recentemente. A palavra, Qual que é o link? Passa aí, ué. @apacentar MG. O que acontece, pastor? Deus me revelou o seguinte nessa palavra. Eu sou amigo que carrego, mas às vezes eu sou amigo que preciso ser carregado. Olha que legal. A proporção eu tá já lá. precisei muito ser A carregado. proporção tá 4-1, né? É. Tipo 4 por 1, eu tenho que carregar mais do que ser carregado. Aham. Mas eu nunca posso deixar de ser carregado. E uma outra coisa é a gratidão. Eu sou grato sempre a ele por isso. Né? Tem aí, a gente tem ajudado centenas de casais. Vamos para Vila Velha fazer agora, sábado que vem. Olha,
fazer agora, dia 30, né, a imersão de casais. Depois nós vamos em Belo Horizonte, dia 21 de dezembro, nossa última do ano. E eu falei com ele um dia assim, pastor, não importa o tanto quanto Deus faça crescer esse ministério, eu sempre serei o seu filho. Porque se não fosse você, eu não teria nascido. A Saf Borba, nós tivemos a oportunidade de fazer um podcast com ele, né? E estava aqui o Sóstenes, né? E ele falou do discipulado dele com os pastores dele, parece que Moisés, parece que é pastor Moisés. Ele contou aqui pra gente como que ele aceitou Jesus com o pastor Moisés, e foi com Moisés até a sepultura. E aí, quem estava aqui? O Sóstenes, que é discípulo dele, e que estava fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa muito linda, isso que você está falando. Vamos lá. Conversa boa demais. Pessoal, que assunto, né, legal que a gente conversou aqui hoje. Quero agradecer você que assistiu até aqui esse vídeo. Eu tenho certeza que foi muito edificado. Por isso, mais uma vez, fica aí o nosso pedido para que você torne o YouTube um evangelista. Como é que você faz isso? Você dá um like, porque ele recomenda esse vídeo para mais pessoas, e quando você comenta, quando você compartilha, você está ajudando a gente a alcançar pessoas que talvez estejam sozinhas, precisando de uma palavra, dessa conversa que nós tivemos hoje. Então, por favor, fique aí nosso pedido. Pastor Marcelo, mais uma vez, né, foi muito bom estar aqui. Quero agradecer mais uma vez, pastor Gil, muito bom ter o senhor aqui, né, ter essa conversa, pastor Fábio, que a gente já tem mais tempo, contato, né, mais contato, mas foi um privilégio muito grande poder estar aqui. Muito obrigado. Amém. Pastor Marcelo. Eu estou, assim, alimentado, né, pelo esse dia maravilhoso que vocês me proporcionaram e por nos entregar, né, tanto como vocês entregaram aqui. Eu tenho certeza que eu devo assistir isso umas 2 ou 3 vezes para me alimentar mais. E muito obrigado por vocês derramado a nós aqui, tanto como vocês derramaram. Que Deus possa retribuir vocês e a família. Deus abençoe o ministério lá, pastor, de uma forma poderosa, tá? Maravilha. Obrigado, uma honra estar com vocês, conhecer a casa. Fiquei muito feliz, né? Bom. E nos vemos em breve, se Deus quiser. Vamos caminhar junto. Vamos trabalhar, né? Caminhar junto. Também quero agradecer. Nós estamos indo pro mesmo lugar, vamos junto. Estamos indo pro mesmo lugar. Eu também quero agradecer ao pastor Marcelo, pastor Jarbas, a equipe, né? E a igreja que me acolheu muito aqui nesse lugar. Já tive aqui algumas vezes pregando, já tive fazendo seminário aqui também. E sou muito grato porque recebi muito dessa igreja. Recebi muito de vocês também. Imagina. Isso por causa da amizade, por causa da relação, por causa de não estar sozinho. Amém. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Aproveitando aqui, quero agradecer o pessoal da nossa técnica aqui, o Marco Aurélio. Montanha. O Montanha. O Montinho, eu chamei ele de Montinho. Vocês vão conhecer o Montanha, ele está atrás das câmeras, mas em breve ele vai estar aqui também nessa mesa com a gente. Quem está preparando ele tem muito para conversar. Aqui, né? Ele é coach. Ele é coach. A Eduarda também, né, vai sair de trás das câmeras qualquer dia desse, a gente vai colocar ela aqui na mesa para conversar aqui com a gente. Eles estão, muito obrigado vocês por terem ajudado a gente. Eduarda é nossa diretora de comunicação, né? Verdade. Pessoal, até a próxima. Fique atento aí ao nosso canal, porque sempre tem podcast bom, com um assunto muito bom para você. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E lembre-se, você não está sozinho. Um grande abraço, fica com Deus. Valeu.